Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo eu vou mostrar o ranking dos melhores smartphones da marca Poco que eu já testei em pontuação no AnTuTu. Vou falar um pouco sobre cada um desses modelos e também vou mostrar a pontuação do AnTuTu de cada um dos smartphones. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu já gravei o review completo e também o comparativo desses modelos com outros smartphones. Veja os vídeos no canal Mozuka e vamos lá. Agora eu vou falar um pouco sobre cada um desses smartphones. Em quarto lugar, o smartphone Poco X4 Pro. Ele tem uma tela de 6.67 polegadas, Super AMOLED 120 Hz, achei muito boa a resolução da tela do smartphone. Ele conta com a câmera principal de 108 megapixels, a câmera ultra-wide de 8 megapixels e a câmera macro de 2 megapixels. Já a câmera frontal é de 16 megapixels. Este modelo também conta com 5G, tem 5.000 mAh de bateria e conta com carregamento turbo de 67 watts. Sobre o processador, ele tem o processador Snapdragon 695. Este modelo que eu estou utilizando tem 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Ele também conta com alto-falante na parte superior do smartphone, tem conector de fone de ouvido, tem conector USB-C para você carregar o smartphone. E esta pontuação que você está vendo agora é a pontuação do AnTuTu do smartphone Poco X4 Pro. Comenta aí o que você achou deste modelo. E agora eu vou mostrar algumas fotos e também alguns vídeos com a câmera principal e também com a câmera frontal. E também vou mostrar o desempenho deste smartphone em games. Vou mostrar o desempenho no PUBG do jogo e vou mostrar a resolução que ele está. Vou mostrar os gráficos aqui. Eu achei que é muito rápido, gostei. MIUI 13 e o processador e a memória aqui funcionando muito bem. Pronto, já abriu, ó, pode ver bastante rápido. Vou mostrar aqui as configurações, gráficos, e olha o padrão que ele vem aqui, ó. Vem na resolução alta em HD, muito bom, achei a qualidade do gráfico, alto em HD, e aqui ó, 60 FPS, 44% da CPU utilizando e apenas 5% da GPU. E vamos lá, vou abrir aqui o modo treino e vou mostrar para vocês como está funcionando. Achei que carregou bastante rápido o jogo, é bastante fluido para mim utilizar aqui, abrir os aplicativos e entrou bem rápido no PUBG. Agora eu vou abrir aqui, vou selecionar o modo de jogo, vou selecionar um treino e vou mostrar mais detalhes. Selecionei aqui o modo treino, já está carregando. Achei a resolução da tela também muito boa e pode ver, ó, já carregou bastante rápido. Pode ver, não está travando nem nada. Vamos ver quanto que está aqui, ó, 60 FPS. Funcionando muito bem, ó. E está nas configurações alta, conforme eu mostrei para vocês, e ó, não está travando nada. Olha o gráfico como que tá. Muito legal. Achei muito bom. Funcionando muito bem aqui, um pequeno teste no PUBG. Queria mostrar para vocês um pequeno teste em games. Achei que ele carregou rápido para abrir o jogo e também está funcionando muito bem aqui. E as configurações de gráfico também achei muito boa. E este é um pequeno teste com a câmera principal de 108 megapixels. E este som que você está escutando agora é com o microfone do smartphone. Saí aqui fora para mostrar um pouco para vocês a qualidade deste modelo, da câmera principal. Em continuação aqui com o vídeo na câmera principal de 108 megapixels em Full HD. Olha a imagem, muito boa, achei as cores também bastante vivas. Muito boa qualidade, ó, em Full HD com a câmera principal de 108 megapixels. Olha o céu que bonito, ó. E tá bastante forte o sol, hein? E agora este vídeo que você está vendo aí é com a câmera de selfie em Full HD. E o som que você está escutando é do microfone do smartphone. Um pequeno teste para mostrar para vocês um pouco a qualidade da câmera de selfie deste modelo.
E em terceiro lugar, o smartphone Poco X5. Ele tem uma tela de 6,67 polegadas AMOLED 120 Hz. Ele conta com a câmera principal de 48 megapixels, a câmera ultra-wide de 8 megapixels e a câmera macro de 2 megapixels. Já a câmera frontal é de 13 megapixels. Ele também tem 5.000 mAh de bateria, mas não tem um carregador turbo de 67 watts. Este modelo conta com um carregador turbo de 33 watts. Ele também não conta com alto-falante na parte superior do smartphone, tem apenas o alto-falante ao lado do conector USB-C, também conta com conector de fone de ouvido, ele também tem 5G, e sobre o Bluetooth ele tem Bluetooth 5.1. Já sobre o processador, ele conta com o processador Snapdragon 695, este modelo que eu estou utilizando tem 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Pelos testes que eu fiz, ele funcionou bem. É claro que o desempenho dele não é tão bom igual o modelo Poco X5, igual o modelo Poco X4 GT, mas funcionou bem os jogos pelos testes que eu fiz. E agora eu vou mostrar um pouco para vocês o teste da câmera e também o teste em games. Vou tirar algumas fotos e vou gravar alguns vídeos com a câmera principal e também com a câmera frontal e vou mostrar o teste no PUBG. E sobre a nota do AnTuTu, esta pontuação que você está vendo agora é a pontuação do AnTuTu do modelo Poco X5. Se você quiser comprar esse smartphone ou qualquer smartphone que eu estou falando para vocês neste vídeo, eu vou deixar os links na descrição. E vamos lá, agora eu vou mostrar os testes deste modelo. Aqui vem a opção para mostrar o FPS e agora eu vou mostrar o teste em games. Vou abrir o PUBG. Vamos ver quanto tempo demora para abrir o jogo. Pronto, terminou de carregar. Aqui nas configurações de gráfico, eu vou selecionar a opção configurações de gráfico suave e taxa de quadros ultra. Abri aqui no modo treino e ele está funcionando em 40 FPS, 38, 39. Não está travando nem nada, está funcionando muito bem. Esse é o pequeno teste que eu queria mostrar para vocês aqui no PUBG. Agora eu vou mudar as configurações de gráfico. Vou selecionar a opção de gráfico balanceado. E vou manter a taxa de quadros na opção Ultra. O FPS continua com aproximadamente 40, 39 FPS. Não mudou. Está funcionando muito bem. Agora eu vou mudar de novo as configurações de gráfico, vou selecionar HD. Pode ver que ele não deixa eu selecionar a opção taxa de quadros Ultra. Agora eu vou selecionar a opção taxa de quadros alta. Agora o FPS está em 29, 30 FPS. Agora eu vou mudar de novo as configurações de gráfico. Ele não deixa selecionar a opção HDR. Eu vou mudar aqui a taxa de quadros para média. E agora o jogo está em 25, 24 FPS. Começou a travar um pouco. Agora eu vou mudar de novo aqui as configurações de gráfico. Vou deixar gráfico HD e taxa de quadros baixa. Agora o FPS está em 20, 19 FPS. Eu achei que está travando um pouco mais. Não gostei muito. A melhor configuração de gráfico é balanceado e taxa de quadros ultra ou suave e taxa de quadros ultra. Gráfico suave e taxa de quadros ultra. Eu achei boa essas opções. Pode ver, melhorou o FPS. Agora está em 39, 40 FPS. Não consegui rodar em 60 FPS. E pelos poucos testes que eu fiz, eu achei que o smartphone não esquentou muito. Aqui. E é esse o desempenho no PUBG desse novo smartphone da marca. Comenta aí o que você achou do desempenho deste modelo em jogos.
E se você quiser que eu grave o teste em outros jogos, é só deixar a sua sugestão nos comentários. É esse o teste que eu queria mostrar aqui para vocês do PUBG. Sobre a câmera, ele tem a câmera principal de 48 megapixels, a câmera ultra-wide de 8 megapixels e a câmera macro de 2 megapixels. Já a câmera frontal é de 13 megapixels. Eu achei um pouco simples a câmera deste modelo. Ele não conta com opção para você gravar em 4K. E agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade da câmera desse smartphone. Eu vou mostrar algumas fotos e também alguns vídeos com a câmera principal e também com a câmera frontal. E agora este vídeo que você está vendo aí é com a câmera principal do smartphone. Estou em ambiente aberto, estou gravando em Full HD 30 fps e o áudio que você está escutando agora é do microfone do smartphone. Eu vou andar um pouco aqui para mostrar para vocês a estabilidade da câmera. Não precisa cair, sobe e vamos lá. Esse é o pequeno teste que eu queria mostrar para vocês com a câmera principal deste modelo. Agora este vídeo que você está vendo aí é com a câmera frontal do smartphone. Estou em ambiente aberto, estou gravando em Full HD 30 fps e o áudio que você está escutando aí é do microfone do smartphone. Esse é o pequeno teste que eu queria mostrar para vocês da câmera frontal deste modelo. E em segundo lugar, o modelo Poco X5 Pro. Ele tem uma tela de 6,67 polegadas, também conta com alto-falante na parte superior do smartphone e também ao lado do conector USB-C. Também tem conector de fone de ouvido. Ele conta com a câmera principal de 108 megapixels, a câmera ultra-wide de 8 megapixels e a câmera macro de 2 megapixels. Já a câmera frontal é de 16 megapixels, ele também grava em 4K, ele também conta com 5G, tem Bluetooth 5.2. E outro destaque deste modelo é o desempenho. Eu achei muito bom o processador desse smartphone. Ele conta com o processador Snapdragon 778G. Este modelo que eu estou utilizando tem 8 GB de memória RAM e tem 256 GB de armazenamento. Ele está na versão Android 12 e MIUI 14. Eu achei muito bom o desempenho do smartphone, ele conta com 5G. Além disso, eu achei bonito o design deste modelo. E agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade da câmera do smartphone. Vou tirar algumas fotos e vou gravar alguns vídeos com a câmera principal e também com a câmera frontal. E eu vou mostrar o teste em games. Eu vou mostrar o teste no PUBG. E sobre a pontuação do AnTuTu, esta pontuação que você está vendo agora é a pontuação do AnTuTu do smartphone Poco X5 Pro. Eu achei muito bom o desempenho deste modelo. E esta é a pontuação do AnTuTu desse smartphone. Ativei a opção para mostrar o FPS e agora eu vou mostrar o teste em games. Vou abrir o PUBG e vamos ver quanto tempo vai demorar para abrir o jogo. Pronto, terminou de carregar. Aqui em configurações de gráfico, eu vou deixar nas configurações de gráfico suave e taxa de quadros extremo. Abri o modo treino e o jogo está funcionando a 60, 59, 58 FPS. Achei bom o desempenho do smartphone aqui no PUBG. Está funcionando muito bem, não está travando nem nada.
Agora eu vou mudar as configurações de gráfico. Vou selecionar configurações de gráfico balanceado. Pode ver que ele não tem opção taxa de quadros extremo. Eu vou deixar a taxa de quadros ultra. E agora o FPS está em 40, 39 FPS. Agora eu vou mudar de novo as configurações de gráfico. Vou selecionar as configurações de gráfico HD e taxa de quadros ultra. Ele está mantendo a média de 40, 39, 38 FPS. Está funcionando bem. Agora eu vou mudar de novo as configurações de gráfico. Vou selecionar HDR e vou manter a taxa de quadros ultra. O FPS continua em 39, 40 FPS, está funcionando muito bem. Pelos poucos testes que eu fiz, eu também achei que o smartphone não esquentou muito. E agora eu vou mudar aqui nas configurações de gráfico. Taxa de quadros eu vou deixar alta e o gráfico eu vou deixar HDR. Agora o FPS está em 30, 29 FPS. Agora eu vou mudar de novo as configurações de gráfico, vou deixar a taxa de quadros média e o gráfico em HDR. Agora ele está em 25, 24 FPS. Agora eu vou mudar de novo, vou deixar a mesma configuração de gráfico HDR e taxa de quadros baixa. Agora o FPS está em 20, 19, está travando um pouco. E agora eu vou mudar de novo as configurações de gráfico. Vou deixar suave e taxa de quadros extremo. Essa é a melhor configuração de gráfico na minha opinião. Pode ver, ele está funcionando a 60, 59 FPS. Está muito bom, não está travando nem nada. E esse é o teste no PUBG, está funcionando a 60 FPS. Agora este vídeo que eu estou gravando é com a câmera principal do smartphone. Estou gravando em Full HD 60 FPS. O áudio que você está escutando aí é do microfone do smartphone. Estou em ambiente aberto. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade da câmera e também do microfone deste modelo. Eu vou andar um pouco aqui para mostrar para vocês também a estabilidade da câmera. E este é o teste que eu queria mostrar para vocês da câmera principal deste modelo. E agora este vídeo que você está vendo aí é com a câmera frontal do smartphone. Estou gravando em Full HD 60 FPS e o áudio que você está escutando agora também é do microfone do smartphone. Eu queria mostrar um pouco para vocês a qualidade da câmera frontal deste modelo. E em primeiro lugar, o smartphone Poco X4 GT. Ele tem uma tela de 6.6 polegadas IPS LCD 144 Hz. Ele também conta com alto-falante na parte superior do smartphone e ao lado do conector USB-C. Ele também tem conector de fone de ouvido. Conta com Bluetooth 5.3 e também tem 5G, tem 5.080 mAh de bateria e também conta com carregamento turbo de 67 watts, conta com a câmera principal de 64 megapixels, a câmera ultra-wide de 8 megapixels e a câmera macro de 2 megapixels, já a câmera frontal é de 16 megapixels. Você também consegue gravar em 4K com a câmera principal. E o grande destaque deste modelo é o processador. Ele tem um processador Dimensity 8100. Este modelo que eu estou utilizando tem 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Está na versão Android 12 e MIUI 13. Eu achei muito bom o desempenho deste modelo pelos testes que eu fiz. Para abrir jogos, aplicativos, funcionou bastante rápido. Para travar ou destravar com desbloqueio, com impressão digital também, muito rápido. Olha o teste.
Achei muito bom o desempenho deste modelo. E sobre a pontuação do AnTuTu, esta pontuação que você está vendo agora é a pontuação do AnTuTu do modelo Poco X4 GT. No comparativo desses 4 smartphones da marca Poco, a linha X, este é o melhor smartphone com a maior pontuação do AnTuTu. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês o teste da câmera e também o teste em games. Vou tirar algumas fotos com a câmera principal e também com a câmera frontal e vou mostrar o teste no PUBG. Baixei o PUBG e vamos lá, vamos ver quanto tempo vai demorar para abrir o jogo. Esse smartphone que também conta com o Game Turbo. Carregou bastante rápido, achei muito bom o processador desse smartphone, pode ver, já abriu o jogo. Vamos ver as configurações do jogo, configurações de gráfico. De padrão, ele vem na configuração de gráfico HD e taxa de quadros alto. Agora eu vou selecionar aqui o modo treino, vamos ver se vai demorar para abrir. Pronto, já carregou. Achei bastante rápido. Pelos testes que eu fiz, achei muito bom o processador, a memória RAM desse smartphone. Para você que gosta de jogar, pode ser uma boa opção. Além disso, este modelo também conta com o Game Turbo. Vou ativar essa opção aqui. Desempenho, olha o FPS do jogo. 90, até mais que 90 FPS. E se você quiser, você pode ativar essa outra opção aqui, desempenho. Ele vai consumir um pouco mais de bateria, mas eu acho que essa opção eu já achei muito bom. E pelos testes que eu fiz, ó, funciona muito bem, muito boa a qualidade do gráfico, processador desse smartphone, achei muito top. Para você que gosta de jogar, este modelo pode ser uma boa opção. Além de carregar bastante rápido o jogo, não está travando nem nada. Muito bom o processador deste modelo. E sobre a câmera desse smartphone, ele tem uma câmera principal de 64 megapixels e a câmera frontal de 20 megapixels. Que você pode estar escolhendo aqui, modo retrato, noturno, mais opções, vídeo curto, panorama, câmera lenta, timelapse. Este modelo que você consegue gravar em HD ou Full HD 30 fps ou em Full HD 60 fps ou em 4K. Achei bem legal essas opções. E já a câmera frontal, você consegue gravar em HD ou em Full HD 30 fps ou também em Full HD 60 fps. Achei boa a câmera deste modelo. E agora eu vou tirar algumas fotos e também vou gravar alguns vídeos com a câmera principal e também com a câmera frontal. E agora este vídeo que você está vendo aí é com a câmera principal do smartphone. Estou gravando em Full HD 60 fps e o áudio que você está escutando aí é do microfone do smartphone. Estou tentando mostrar um pequeno teste para vocês, a qualidade da câmera e também do áudio deste modelo. E agora este vídeo é com a câmera frontal. Estou gravando em Full HD 60 fps e o áudio que você está escutando agora é do microfone do smartphone. Eu achei boa a qualidade da câmera frontal deste modelo. Eu achei o modelo Poco X4 GT muito bom, o desempenho desse smartphone eu achei muito bom. Na minha opinião, este é o melhor smartphone da marca que eu já testei, com bom desempenho. Para você que gosta de jogar, eu achei que este modelo pode ser uma boa opção. Já o novo smartphone Poco X5 Pro eu também achei muito bom o desempenho deste modelo. Além disso, ele também conta com tela AMOLED.
O modelo Poco X4 GT não tem tela AMOLED, já esse smartphone tem tela AMOLED. Também achei boa a câmera deste modelo, um smartphone de qualidade, este lançamento da marca. Comenta aí o que você achou de cada um desses smartphones. Também comente o que você achou desse estilo de vídeo. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, vou deixar os links na descrição. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.